Saudações a todos, espero que todos estejam bem. Bom, primeiramente vou pedir para começarmos a partilhar esta live para que mais pessoas venham ter acesso a este conteúdo. É um conteúdo, na verdade, aleatório, em que queremos apenas conversar um pouco sobre Moçambique, sobre a juventude, sobretudo. Peço desculpas pela forma que me encontro aqui sentado, estou a deixar espaço para o meu convidado nesta conversa. Bom, convidado sou deste lado na minha live, mas na live, aqui ao lado, eu aqui sou convidado, não é? Estou a falar então para aqueles que me veem a partir das plataformas de Sua Excelência VM7, onde em questões de segundos estamos com mais de 200 visualizações. Aqui do meu lado temos 40, mas vou pedir a todos os meus seguidores para não me decepcionarem. Partilhem a live, pessoal. Na live de Sua Excelência VM7 já temos quase 500 pessoas e na minha temos o dízimo, que é 10%, são 50 pessoas. Portanto, por favor, partilhem este conteúdo para chegar a mais pessoas, mais moçambicanos. É uma conversa aleatória, mas por que não conversar o nosso país? Por que não falar sobre a juventude? Por que não falar sobre as tendências? Por que não falar da informação, da política? Por que não falar de Moçambique? Portanto, para este debate, convido Sua Excelência, a VM7, Venâncio Molhano, presidente do partido Ana Mola, e a partir da parte incerta vamos ter uma conversa assim, ligeiramente informal, mas demasiado pertinente. Os meus seguidores continuam a decepcionar-me. Tenho apenas 72 pessoas em direto e na página do VM7 estamos a caminho de 2.000. Partilhem, pessoal, partilhem, por favor. Muito bem, Excelência, vou convidar, por favor, para tomar aqui o seu assento. Muito boa tarde, saudações, Excelência. Boa tarde, tudo bem? Graças a Deus, nessa edição. Estamos hoje a fazer alguma coisa inovadora. Chama-se humilhação. Eu estou com 100 visualizações. Sua Excelência está a caminho de 2.000. Olha, Clemente, é uma coisa engraçada. Certo. Esta vida tem ciclos. Eu lembro muito bem quando eu comecei com as coisas das redes sociais. Você já tinha, não sei, acho que estavas com 300 e tal mil seguidores. 400. E eu acho que estava com 50 mil ou 70 mil. Então a vida vai dando essas voltas. A vida é sempre um ciclo, não é? É sempre um ciclo, não é? Então, não, já está. Já atualizou. Demora um pouco. Demora um bocadinho. Sim. Mas já está. Então, a vida é sempre um ciclo. E por falar em ciclos, existem ciclos da vida biológica, por exemplo, você agora está com 40 e tal, não é? Estás com 40 e tal anos. Não, 37. 37. Não é porque estás velhote. Só digo isso. Por causa da barba branca. Eu estou com 52 anos. Yeah. É verdade que eu já tive uma fase da minha vida em que fui criança, fui adolescente, fui jovem. Hoje a minha esposa, quando eu digo sempre, eu sou jovem, diz, não, tu já não és jovem, tu já foste jovem. Então, eu hoje estou a caminho, digamos assim, de atingir quase aquilo que é a esperança de vida em Moçambique, que é mais ou menos cerca de 54, 56 anos. Varia um bocadinho de cada inquérito que é feito. Mas não esquece que só vai a reforma aos 75. Exato. Sim, é verdade. Agora esse é outro tema. Então, há esse ciclo da vida biológica, mas também há o ciclo da vida, digamos assim, intelectual, que normalmente esse aí é o contrário. À medida que nós vamos crescendo na idade cronológica, intelectualmente nós vamos nos tornando cada vez mais amadurecidos, mais maduros, certo? Mais, digamos assim, mais evoluídos, até se queremos dizer. E depois, esses ciclos não é só para a vida biológica, para a vida intelectual, mas também há os ciclos da vida social, as próprias sociedades também. Tu tens hoje países em que há 50 anos era uma verdadeira miséria. Há 70 anos a China era do terceiro mundo. Hoje é a economia mais florescente do mundo. Okay. Depois tens os ciclos da vida política também, não é? Você teve antes o Império Romano, que dominava o mundo todo. Nunca ninguém imaginou que o Império Romano pudesse quedar. O Império Britânico agora está em mais risco ainda com a guerra que está com o Irão. Estamos agora a acabar, estão a acabar agora, digamos, os últimos redutos do Império Britânico. Certo. Mas isso é um tema para outro tipo. Depois, logicamente, que em Moçambique também nós temos estes ciclos. Nós tivemos 500 anos de um regime colonial que nunca ninguém imaginou que pudesse cair.
caiu esse regime colonial. E depois tivemos o Partido Único, que também ele floresceu durante um tempo. Depois veio o multipartidarismo. E isto são ciclos. Eu acho que são ciclos. Só não quero falar do novo ciclo que vai começar em 2029, só para não te arranjar problemas. Bom, na verdade, os problemas... eu penso que os problemas já nos perseguem, porque não seria novidade me arranjar. Eu acredito que mesmo esta live, para alguns, já estão a fazer screenshots para mandar para os chefes. Não é como se os chefes é que nos garantissem o pão de cada dia. O pão de cada dia, primeiro, é divino, não? Vem do céu. Depois vem do nosso esforço. Mas portanto, podes tirar uma foto de trás assim? não há nenhum medo. Uma foto bonita aqui de trás assim, vamos precisar dessa foto. Yeah. Não há aqui nenhum medo, Ou podes nenhum pedir ao receio. senhor lá. Senão depois começam-te a perseguir. Yeah. Para não aparecer na foto. Podes pedir ao senhor para tirar uma foto de trás e apanhar esse cenário, porque depois acho que vamos poder partilhar. Esta é uma nova forma de fazer live. Certo. É uma inovação que surgiu aqui. Então temos que partilhar também com os blogueiros, com os facebookeiros. Vão começar a fazer também. Para começarem também a fazer esse tipo de live. E atenção, dizendo, Sim, desculpa. aqui nestas lives em simultâneo, Behind, please. eu não tenho aqui nenhuma desvantagem pelo facto de estarmos na minha live com 350 pessoas. Sim. E do outro lado temos, portanto, uma valorização a 100%, 10 vezes mais. Não tenho aqui nenhum problema, porque eu também estou naquela live de 3.500, também estou a aparecer, não é? Então não é nenhuma desvantagem, também estou a brilhar na sua página. Para mim é uma honra muito grande poder interagir aqui com os seguidores do Presidente Venâncio, que eu sei que são seguidores cosmopolitas, uma miscelânea mesmo indescritível de pessoas à volta do mundo. Estamos a falar de África, da Europa, Estados Unidos, até nas ilhas, toda a gente conhece Venâncio. Aliás, assistimos aqui agora quando o garçom veio saudar a sua excelência disse de mas eu também fiquei pá. Nós estamos num sítio em que não é suposto as pessoas saberem de Moçambique. As pessoas não saberem nada do que está acontecendo em Moçambique. Mas veio aqui um senhor, o garçom, e que disse que estava a pedir uma foto comigo. Quer dizer que conhecia-me e ficámos um bocado admirados. Estou habituado, quando a gente vai à Suazilândia, a gente vai às províncias, vai não sei o que, aqui pertinho, algumas pessoas conhecem, mas estamos num lugar um bocado distante, um lugar improvável de saberem sobre Moçambique. Até porque ele foi muito profissional. Ele, em nenhum momento, ele serviu-nos aqui com todo profissionalismo e não deu mostras de quem tivesse reconhecido Sua Excelência. Para mais tarde chegar e fazer esta intervenção, para mim, pelo menos, foi surpresa, não é? Exatamente, sim. Bom, Clemente, então eu gostei também quando tu disseste uma coisa, quando falas agora um bocadinho sobre a questão das audiências, não é? Certo. Gostei quando tu disseste uma coisa, aqui nós estamos a usar 2 telefones, vocês depois vão ver as fotos que estamos a tirar, portanto, pedimos a alguém para tirar umas fotos. Nós estamos a usar aqui 2 telefones, portanto, 2 pontos de captação de imagem, e eu gostei quando começaste, disseste o seguinte: neste telefone que é o meu, neste telefone o Venâncio é o convidado. Certo. No outro telefone, convidado sou eu. convidado sou eu. Então, esta é uma nova forma, é um novo padrão. Mas também pode fazer mais uma daqui para cá. Sim. Would you please do another one, sir, from that side? Please, from the front. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Então, é isso. Depois o Clemente também, muita gente vai falar da minha entrevista que eu dei em inglês para o KD RTV, ou KD RTV, não é? RTV. Yes, KDRTV. Então, o Clemente também tem sido, é meu professor de inglês, não é? Também tem que dizer isso. Expliquem off. Então as pessoas estão a perguntar, mas olha, quando é que o presidente evoluiu no inglês e tal, não sei o que está, Não, mas eu não vou aqui levar o mérito todo para mim. Na verdade, o presidente Venâncio fala e muito bem inglês. Apenas estamos a fazer um trabalho de aperfeiçoamento, é assim que se diz em português. Sim. Aperfeiçoamento, que é enhancing, né? Que é melhorar. Mas ele já tem que melhorar, é tem que ter um pouco mais seguro na gramática, né? Tem que ser seguro na gramática, tem que ser um bocadinho mais seguro também na pronunciation. Se me permitir? Por favor. Tem que ser um bocadinho seguro também no speaking, não é? Às vezes tenho algumas hesitações, né? E também é preciso fazer uma outra luta no inglês, que é a nível, digamos, do mindset. Quer dizer, é preciso conseguir pensar diretamente em inglês. Pensar diretamente em inglês, não fazer um pensamento em português e depois tentar falar em inglês. Então,
este gap, Yeah. este interface, às vezes pode não fluir muito a linguagem. Não é? Onde é que está a grande dica? A grande dica nisto é muita leitura. Yeah. Investimos muito em livros, mesmo em inglês, a acompanhar canais anglófonos. Bom, por este lado temos essa vantagem de estar a ver televisão sempre em inglês e também sempre que puder conversar em inglês, conversar. Então, acabamos de deixar esta dica para quem está nos a acompanhar agora. É verdade. Tu tens um sonho de aprender inglês ou melhorar, compre livros em inglês, acompanha TV em inglês, rádio e tudo que é podcast em inglês e conversar, porque muitos também só absorvem e nunca tiram. Está errado. Sim, É preciso sim, começar sim. a tirar. Em outras palavras, não há como chegar à perfeição de fluência sem canhar. A pessoa tem que canhar. Tem que canhar. E esse canhar vem de falar. E depois de umas semanas, meses exaustivos de canhados é quando vem a perfeição. Mas olha, agora eu fui sempre um amante de literatura, Certo. fui um amante de filosofia, eu gosto muito de humanidades. Portanto, há dois tipos, as tais chamadas ciências sociais Yeah. e estas chamadas humanidades, onde tem literatura, linguística, por aí fora. Eu sempre fui um amante também das humanidades. E então tu disseste uma coisa muito É de interessante. lá onde eu venho, journalism, Yeah. né? Vem das faculdades de humanities. Exatamente. Então, tu falaste aqui uma coisa engraçada, é canhar, está a ver? Canhar. Pode estar alguém a dizer, mas que é isto? Mas olha, pode parecer que é uma fragilidade linguística dizer canhar, mas canhar é uma das coisas que posso dizer que é da nossa riqueza linguística, sabe? Uma das questões que o Brasil, por exemplo, fez, os escritores brasileiros, hoje a gente fala de Brasil e quase dizemos que fala-se brasileiro. É verdade que é português. Eles abrasileiraram a a língua portuguesa. Por quê? Porque os escritores brasileiros, o que eles fizeram? Eles foram buscar as expressões populares, Certo. aquelas expressões que eram mais usadas pelas pessoas mais simples, e depois trabalharam nelas e traduziram elas para a literatura. Então isso é que enriquece uma língua. Por exemplo, em Moçambique também é quem faz isso muito bem, o Minhacuto também o faz muito bem. Quem que faz também isso, por exemplo, em Angola, o Pepe Tela fazia isso como uma forma, digamos, magistral. Um Grande Baca Costa também não faz muito. Baca Costa também, Moçambique faz isso também. A brinquilhação das Presidente, palavras. já que Isso é entrou na muito literatura, bonito. desculpa interrompê-lo, já que entrou na literatura, vou aproveitar aqui e convidá-lo para o lançamento da minha próxima obra literária. Uau! Que é uau, um romance, uau. onde eu também faço essas provocações Uau, linguísticas, também moçambicanizo a língua portuguesa, a esta Uau, maneira mesmo. uau, Expressões uau. como Dumbanenga aparecem mesmo como Dumbanenga no meu Isso livro. é incrível. Incrível. Por acaso, por falar em Dumbanengue, em Dumbanengue há um livro, não sei se já leste, mas eu vou ver na minha biblioteca se eu consigo encontrar, que o título era mesmo Dumbanengue. Foi escrita pela falecida Lina Magaia. Ok. Se calhar alguns jovens vocês devem não saber quem é Lina Magaia. Lina Magaia foi uma antiga combatente da Frelimo, curiosamente era minha tia da Manhissa, e ela era uma senhora, olha, não sei se vai haver, este país ainda vai ter duas senhoras como aquela. Aquela senhora tinha uma especialidade, ela gostava de disparar bazucas. Era militar, era. É verdade, aquela senhora usava todo tipo de armas. Eram AK-47, bazucas, portanto, revólveres, punhais. Era uma senhora espetacular. Para mim, foi uma das pessoas que me influenciou muito no gosto pela literatura. Ela, Lina Magaia, o irmão dela também já faleceu, que chama-se Albino Magaia, que já chegou a ser um dos dirigentes da revista Tempo. Portanto, literatura é uma coisa boa. Eu recomendo, ainda bem. Um dia temos que fazer um programa sobre isso, certo? Um programa só sobre literatura. Mas já Porque aceitou às o vezes- convite no lançamento, não? Claro, está aceito. Não, mas temos que fazer isso, porque muitas vezes as pessoas estão ali nos assistir, estão habituadas a ver-nos a falar de política, Exato. questões da atualidade, não sei o quê, mas um dia também temos que falar um pouco sobre literatura, porque a leitura e a escrita, interpretação de textos é fundamental para o amadurecimento. É difícil entrevistar a Sua Excelência. Hã? É um manancial de conhecimento. Então, eu estou a ficar confuso. Vou pegar aqui gatilho aqui para dar continuidade. Não, mas vamos. É que tu tinhas um tema hoje, não é? Não, Tinhas, na tinhas verdade, proposto um tema é que eu que achei muito os temas, interessante. alguns temas estão a tornar-se ínfimos. Yeah, ok. Mediante a esta provocação intelectual que me conduz através dessas expressões e subtemas que acabou de forma, vamos dizer, até subconsciente trazendo para esta conversa. Nós tínhamos um tema ali agendado. Entretanto, o que acabou trazendo aqui é igualmente importante. Então, fico eu confuso. Falamos daquilo que metemos no papel ou seguimos nesta viagem aleatória
Já. Ou até imprevisível que estamos a entrar? Agora estive aqui a pensar existe o tal freestyle, né? O É isso mesmo. freestyle que o freestyle é mais no rap, não? Sim, mais no rap, na mais poesia. na poesia. É no aquilo rap. que se faz sem se Então, se sem calhar se hoje escrever. é um talk show freestyle, digo eu, é? Pois. Quer dizer, não temos um tema muito em concreto para falar convosco, mas também o prazer de estar aqui e saber que podemos estar a conviver, de interagir. Uma das coisas que o ser humano mais anseia, a natureza humana tem tanta falta, é de sentir que ele não está sozinho, que ele interage, que ele pode ter carinho, que ele pode abraçar, que ele pode ter uma amizade, que ele pode ouvir alguém, que pode ter alguém que seja um ombro, que seja um companheiro. Essa é uma das maiores carências, maiores necessidades que a alma humana tem. Então, Já estar falou aqui do hoje, freestyle. no Freestyle Talk Show, Já que falou de freestyle, eu sei que é sonho de muitos estarem com conta Venâncio, mas tens que ler muito para chegar a este espaço. Não se admirem no meu rap, porque quase tudo eu faço. Uau! Não fumo cigarro, não preciso de maço. Mas estamos em parte certa a falar de coisas boas. Estamos preocupados com a juventude à toa. Não, vocês não são à toa. Vocês são jovens num caminho da mudança. Caminho este que o Cota veio para trazer a esperança. Um caminho que não queremos gente que apenas dança, mas aqueles que vêm para renovar a nossa esperança. Não com promessa política, mas algo verídico. Eu estou aqui a trazer uma mensagem lírica. Na verdade, é rimar com um espaço lírico. Mas o que eu faço e o que eu escrevo nem sempre é político. Falei de política, não foi minha intenção. Preste atenção. Eu não venho com emoção, mas trago na verdade uma mensagem do meu coração. Uau. Cheia de clemência e muita inteligência. Sentar com Cota Venâncio é uma única experiência. Não, o Cota é que me provocou com coisa de freestyle. Não, eu já vi o Clemente. Não é a segunda vez, agora sim, frente a frente. Eu vi o Clemente a fazer digamos, uma improvisação. Né? Freestyle é isso, né? Uma improvisação cantada. É realmente um talento incrível. Eu realmente tenho que aproveitar aqui também as nossas telas para dizer que tu és uma bênção de Deus. Amém, amém. Tu és um ativo. Às vezes as pessoas pensam que os ativos que nós temos são ativos físicos. Há ativos também sociais. Há ativos históricos. E eu digo uma coisa, Clemente, não te preocupes muito com a tua situação económica hoje, com a tua situação profissional hoje, com a tua situação, vamos lá dizer, de inserção social, status social. Sei que estás a passar alguns momentos típicos de quem realmente é escravo da sua própria consciência. Mas eu digo-te uma coisa, tudo o que estiveres a passar hoje, que eu vejo que algumas pessoas costumam questionar, mas Clemente, por que você fez isto? Você perdeu aquele emprego, você perdeu aquilo. Há uma coisa que as pessoas não percebem. As pessoas não percebem que, se o ponto de vista momentâneo, imediatista, até podem ter razão. Mas do ponto de vista histórico, do ponto de vista geracional, do ponto de vista do legacy, do legado, você é um ativo histórico, você é um ativo social. Você é uma pessoa que neste momento está a trilhar um caminho cuja história vai descrever para as próximas gerações. Então, não há coisa mais bonita, não há riqueza maior na vida do que tu teres levado uma vida que pode servir de bússola lá à frente. Já agora que se fala assim, é beacon, né? Em inglês, acho que é isso, beacon, compass. Beacon of Hope, compass. The compass. Então, é muito interessante. Aproveito também agora a dizer que a bateria que está a ir embora. Temos que Então aproveito agora também para aqui dizer, tu és um ativo e te incentivo bastante que tu continues com essa linha, fiel aos teus ideais, mas sobretudo seja escravo de duas coisas. Seja escravo da justiça e seja escravo da verdade. Muito obrigado. Olha, a Bíblia tem uma coisa. Se tu fores a ver os livros do apóstolo Paulo, todas as cartas que ele escreve, ele primeiro se apresenta. Diz, eu, apóstolo Paulo, servo de Jesus. Há quem diz que a palavra servo foi mal traduzida. Ele sempre dizia, eu, Paulo, escravo de Jesus. Então eu digo, você é Clemente, escravo da justiça e da verdade. Você é um ativo, amém, para as próximas gerações, se continuares fiel
aos mais altos e mais nobres interesses do teu próprio povo. Amém. Se você for fiel ao teu povo, se você for fiel à justiça e à verdade, então você é um ativo histórico. Muito E obrigado. a minha pergunta agora começa para aquele tema que querias provocar. Você que está aí em casa, você tem neste momento condições, requisitos para que a tua vida seja um ativo para as próximas gerações? Esta é uma Então, grande esta é uma questão. reflexão que nós temos que fazer. A tua própria vida é uma vida que pode servir de bússola, de luz, que pode iluminar caminhos para quem vem daqui a 20 anos, 30 Amém. anos, 40 Amém. anos, 50 anos? Ou Excelência. a tua vida pode ser, digamos assim, um fio condutor para as trevas? Excelência, primeiro quero agradecer estas palavras que direcionou a mim. É mesmo algo que muito profundo e muita gente gostava de estar a seu lado e poder ouvir palavras mesmo de bênção, palavras proféticas, de algo divino que se venha materializar em nós, saindo de uma figura com sua dimensão. Portanto, primeiro desculpa pelo atrevimento, repara em frente de Sua Excelência. Não, Depois, obrigado não, por tu isso. não tens problemas, ó Clemente, de teres repado aqui à frente de mim. Eu não sou um bom freestyler, mas a verdade é uma. Quando você repava, meu coração também estava sintonizado com a profundidade das tuas palavras. Porque as tuas palavras não eram palavras ocasionais, eram palavras que iluminavam o futuro, os caminhos, para que quem está lá em casa a assistir esta live também pudesse ter os seus corações, todos eles a brilharem e as suas mentes cada vez mais enriquecidas e alimentadas com as tuas palavras. Epa, acabei levando chai. Que isso, nem tão pouco. Você está sendo muito generoso, você é muito melhor É nisso. só ver as reações. Não, você é muito bom nisso, você é muito talentoso nisso. Eu sei que você canta, você escreve, você declama, você é um bom jornalista, você é MC. Muito obrigado, coração. Você tem muitos talentos. Você Muito tem muitos obrigado, talentos. coração. Obrigado, coração, Sua Excelência. Então, eu estava a dizer o seguinte, nesta reflexão que fez há pouco tempo, eu penso que daqui a pouco a minha carga acaba, vamos continuar aqui na live, Sua Excelência, não tem nenhum problema. Mas eu estava a dizer o seguinte, quando falou aqui da questão das coisas que nós abdicamos em prol de uma causa, eu ontem recebi um screenshot de um jovem que dizia, foi no YouTube, fui lá ver a entrevista, uma entrevista polêmica que tive com a Aires Costa, que alguns dizem que teria também contribuído para o seu... Eu não quero dizer que seja isso, eu digo, alguns dizem que poderia ser uma das coisas que contribuiu, não é, com o seu novo rumo profissional, não sei, não quero aqui confirmar isso. Entretanto, a entrevista foi polêmica porque o Aires Costa perguntou-me se eu ainda sofria perseguição política e eu disse naquela entrevista que se eu não sofresse perseguição ainda estaria na sucesso. Agora, é uma coisa que eu gostava de esclarecer. Isso até parece um rap. As pessoas se eu não pensam- soubesse perseguição ainda estaria no sucesso. Estaria no sucesso. As pessoas pensam que eu, quando falo das minhas lutas, eu estou a choramingar porque eu quero voltar a algum dos meus antigos empregos. Eu tenho que deixar isso aqui bem claro. Eu não tenho nenhum interesse em voltar para nenhuma empresa das quais eu passei em Moçambique. Atenção, eu não disse que não voltaria, eu disse não tenho interesse. Se as empresas, porventura, por onde eu passei, tiverem capacidade de pagar aquilo que eu acho que eu mereço, obviamente que poderia fazer uma negociação. Mas nos moldes onde trabalhei em Moçambique, seja lá todas as empresas por onde eu passei naquele país, não tenho nenhum interesse em voltar. A não ser que eles, em algum momento, façam os ajustes que eu acho que seriam justos, pelo menos para aquilo que eu acho que é, portanto, a minha dimensão. Aquilo que eu acho pode não ser, mas eu estou livre de pensar que eu seja alguma coisa que se calhar não seja. Isso é muito controverso. Agora, em nenhum momento eu estou aqui a choramingar, ou a lamentar, ou a pretender voltar para nenhum desses sítios. Eu apenas estou a fazer ativismo. Na vida de um ativista, mesmo quando apenas alguém, por exemplo, me vem à rua e me dá uma simples chapada. Quando eu falo desta chapada, é diferente de uma chapada que é dada, por exemplo, vamos por alguém que foi à discoteca para ir beber e mexeu com a mulher do outro, levou porrada. É diferente. A minha chapada no âmbito político, vamos logo interpretar como uma espécie de uma perseguição por causa do ativismo e jornalismo. Então, todos os eventos pelos quais eu atravesso, eu registro como eventos que estão relacionados com aquela que é a minha dedicação no ativismo, uma dedicação, vou dizer, de luta ideológica. Qual é a minha ideologia? A minha ideologia é lutar por um Moçambique melhor. Então, todas as coisas que me acontecem, eu atribuo a esta luta que eu decidi assumir, assim como a Sua Excelência VM7.
quando pela primeira vez foi a parte incerta, não ia para um supermercado, não ia para um passeio, mas foi uma viagem que foi, portanto, motivada por questões políticas. Então não tinha como ele apagar aquele evento da vida dele, é um marco histórico. É o mesmo que acontece comigo. Então eu gostava de esclarecer isso de uma vez por todas. Cada vez que me ouvirem falar das lutas que eu passo, porque perdi emprego aqui, eu não estou a dizer que eu quero voltar a lado nenhum. Por favor, entendam-me. Eu apenas estou a registrar para os ativistas futuros, jornalistas futuros que decidam pautar pela verdade, que existem consequências. É só esta noção que eu gostava de deixar as pessoas atentas. Então, tu que sabes que de alguma forma tens interesses em servir num partido A, partido B, e o seu posicionamento poderá comprometer. Através da minha luta tu começas a ver quais são, portanto, os caminhos que poderás... Eu, por exemplo, tenho várias... Eu sou professor. Quando me fecham as portas nas televisões, eu tenho o meu refúgio, embora vão querer perseguir para me fechar isso também. Mas pronto, é uma forma de mostrar que eu tive aqui um problema por causa daquilo que eu acredito, dos meus ideais. Entretanto, quando eu venho ao público e denuncio isso, não interpretem como quem está arrependido ou frustrado. Eu não estou frustrado. Excelência, tem como eu chegar aqui e estar consigo se estivesse frustrado? Não, pelo contrário. Não tem como. Não. Quer dizer, eu aqui não quero aqui divulgar o que eu vi enquanto... O Clemente, eu posso dizer que está em muito melhor condição financeira do que eu. Nem quero falar sobre isso. E vocês sabem muito bem, eu estou numa vida que nem sequer eu sei o que é salário. Eu já faço 3 anos que eu não sei o que é receber um salário. Eu vivo pela pura graça de Deus. Mas vou dizer uma coisa, também passei por situações, eu fui o membro sénior da maior instituição financeira do país. Só vou pedir um minuto, minha carga está para terminar. Só para fechar esse pensamento, devolvo a palavra para si. Para fechar este pensamento, recebi um screenshot ontem, na plataforma de Facebook, nesta conversa entre eu e Guto Aires, que alguém dizia: você perdeu o emprego por causa da pior venâncio, agora foi abandonado. Eu tenho que deixar uma coisa bem clara. Número 1, eu não sou parte do partido de Sua Excelência Venâncio Mondlane. Venâncio Mondlane sempre teve um carinho especial para comigo, tal como eu para com ele, antes mesmo de chegar à dimensão em que chegou. A luta que eu travo é por uma questão consciente de que o país precisa de pessoas corajosas para dizerem o que é certo, o que é errado. Portanto, nesta minha luta, tive aqui alguns desafios que atravessei. E eu não filo na expectativa de ganhar alguma coisa do ponto de vista político ou partidário, ou diretamente, se calhar, da mão de Sua Excelência Venâncio Mondlane. Eu gostava que isso ficasse bem claro. As lutas que nós travamos é por uma questão de consciência, é por uma questão de querer dar o nosso pouco contributo por um país melhor. Então, não me é muito cortejo ou elegante ouvir pessoas a dizer: perdeste emprego por causa de Venâncio. Eu acho que esta não é uma verdade. Isto não é uma verdade. Nós estamos a lutar por um país melhor. A própria ética e deontologia jornalística quer que as pessoas digam sempre a verdade, e no ativismo também é um sacrifício que nós fazemos, abdicamos do nosso pouco para poder lutar por uma causa. Então isto para mim era muito importante, através desta live, deixar claro. Entretanto, não quero monopolizar as nossas lives, vou permitir também a Sua Excelência para dar continuidade. Falava das suas perseguições. Eu tenho acompanhado a sua trajetória política, e eu me lembro que mesmo antes de entrar para a política, não sei se posso dizer aqui onde é que trabalhava, esteve na banca e num cargo muito confortável. Há quem se calhar não saiba que Sua Excelência esteve na banca, num cargo muito confortável, uma posição mesmo da mais alta. Exatamente, a conduzir viaturas de grande gabarito. Entretanto, abriu mão deste conforto. E atenção, esta coisa de abrir mão. Uma coisa é, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma proposta de trabalho para trabalhar numa empresa que eu aprecio. Abrir mão do meu emprego atual para uma empresa melhor não é muito sacrifício. Não é sacrifício. Não é sacrifício algum, é uma promoção. Mas no seu caso não foi promoção. Abriu mão de uma vida confortável, acreditou, portanto, no seu contributo político para mudar. Como é que um jovem abre mão? Não vamos aqui falar de números, mas se eu vos disser quantos zeros tinham no salário, para depois entrar numa política incerta, que ainda não tinha o nome que tem, porque o nome Venâncio Mondlane é um nome que foi construído ao longo dos anos, mas vamos dizer, a maturidade, o reconhecimento deste nome é muito atual. E como é que teve esta coragem? Não, claro, olha, eu vou dizer uma coisa. Eu nunca fugi disso. Eu nasci numa família de classe média, digamos assim, né? Apesar do conceito de classe média ser um conceito discutível em Moçambique. Certo. O meu próprio pai, eu nunca escondi isso, que era um membro sénior do Partido Frelimo. E o meu pai foi, digamos assim, o mais alto responsável da maior seguradora do país durante muito tempo.
Portanto, eu, em termos materiais, em termos financeiros, quer dizer, eu não tive problemas em relação a isso na minha vida, não é? Mas esse foi o meu primeiro passo, quer dizer, primeiro foi romper com o Partido Frelimo, porque toda a gente era da Frelimo em casa, meu pai, minha mãe, toda a nossa família, até começou em casa? Até o meu avô que me levou a ter o primeiro cartão da Frelimo. Eu não tive cartão porque eu quis, alguém pegou em mim, pôs-me em frente de uma máquina de fotografar, tirou-me foto, disse que você é membro da Frelimo, quer dizer, eu fiz assim. Então, toda a minha volta era Frelimo. Mas naquele momento que foi tirada essa foto para ser membro da Frelimo, até aquele momento, mas não havia nada de errado até aquele momento? Não havia nada de errado. Eu, para dizer a verdade, que era todo mundo, a minha volta, meus irmãos, meus amigos, minha família, era todo mundo da Frelimo, portanto, era natural. Então, a primeira questão que se coloca para mim foi romper com isso. E não foi romper para ir à política, foi romper nos comentários que eu fazia. Portanto, eu era comentador, portanto, fui primeiro na Miramar, depois passei da Miramar, passei na TIM, na altura que a televisão agora parece que está um pouco na crise. E eu começo a fazer comentários de acordo com aquilo que eu disse, ser escravo da verdade e da justiça. E eu ainda era membro do Partido Frelimo, mas eu fazia comentários que tinham a ver com a justiça e com a verdade. E tive problemas muito sérios com o próprio partido. Aproveito agora a revelar uma coisa, em primeira mão. Sobre a entrevista? Posso fazer uma revelação sobre a entrevista bombástica aqui? Sobre a entrevista? Não sobre a entrevista, mas sobre o meu rompimento. O meu rompimento. Olha, eu vou fazer uma revelação aqui gritante, vocês não vão imaginar. Primeira vez que eu tive um problema bastante sério em ter rompido com a Frelimo, mas não porque tinha deixado de ser membro. Rompido em que sentido? Eu não era yes man. Eu apontava as coisas, eu falava de acordo com as pesquisas que eu fazia, porque eu sempre gostei de ler os dossiês, perceber as coisas, fatos, números, e eu percebia que a Frelimo, afinal de contas, que eu entendia a Frelimo como uma espécie de algo perfeito, entendes? Imaculado. E eu percebia que a Frelimo, afinal de contas, era o principal difusor da perdição do país. Então eu começava Mas de onde é que veio esse despertar? Começava a divulgar essas coisas, começava a falar dessas coisas na televisão, quando me tornei comentador. Vocês imaginam, eu fui chamado como membro do Partido Frelimo para o Comitê Central às 21 horas. Para ir justificar por que eu tinha aquele tipo de posicionamentos. E quem me chamou nessa altura, vocês nem vão acreditar. A pessoa que me chamou chama-se Edson Moquapa. Né? Porque eu trabalhava, nessa altura havia um projeto lá da Frelimo que chamava-se de Ligação entre Partido e Sindicatos. Então eu estava dentro desse projeto. Então o Edson Moquapa me chamou para uma reunião às 21 horas no Comitê Central para questionar como é que um membro do Partido Frelimo, o atual responsável do diálogo do COT. Então, por que um membro sénior, um filho de um membro sénior do partido, como eles diziam que cresceu com a base da Frelimo, como muitos gostam de dizer isso, e com um futuro promissor, como é que fazia comentários como aqueles? Eu fui uma das primeiras pessoas neste país a criticar a chamada Revolução Verde, que se falava tanto na altura da Revolução Verde, no governo do presidente Guebuza. Falava-se tanto da Revolução Verde como se fosse uma coisa perfeita, como se fosse a panaceia para todos os males. Eu fui um dos primeiros jovens que analisou e detalhei os erros graves que haviam naquele grande programa da Revolução Verde. Então, ele questionou-me isso. E tivemos uma discussão muito séria, que eu até saí e ele bateu uma porta com a cara e tudo mais. Então, mas eu ainda era membro do Partido Frelimo nessa altura. E depois decidi com o tempo romper com o Partido Frelimo e ir para um projeto político, entrar na política ativa a partir de 2013. Vocês não imaginam as reuniões que eu tive, os meus tios, amigos dos meus pais, eu tive reuniões infindáveis a tentarem me demover disso, mas eu sempre fui firme em relação a isso. E todos diziam, tu tens tudo para brilhar na vida, tu tens tudo para seres uma pessoa muito sucedida, como empresário, como político, como o que tu quiseres, porque tens um apoio aqui de muita gente e tens uma história forte dentro do partido. Para Clemente Carlos, que não tem esse histórico no partido, é fácil para mim, por exemplo, ser jornalista ativista, apartidário e seguir o meu rumo, mas para alguém que nasceu numa família já com um caminho político aberto, porque eu quero arriscar dizer que hoje em dia já devia ter tido uma pasta ministerial, já devia pelo menos ter tido algo assim palpável, portanto, pelo caminho do Partido Frelimo. O que é que lhe deu a certeza ou esta convicção, ou pelo menos esta ousadia de ir para um lado incerto? Porque, na verdade, ir à oposição, principalmente quando falar de cerca de 16 anos atrás, não, 13, 2013, 2026 são 13 anos.
há 13 anos atrás, o que lhe deu essa convicção de que podia tomar este risco? Olha, Clemente, eu vou dizer uma coisa. Eu estive aqui a falar contigo sobre uma teoria que eu, o meu advogado pessoal, o meu atual advogado, nós criamos. Nós dissemos assim que é possível prever fatos químicos, é possível prever fatos físicos, biológicos ou qualquer outro. Fatos políticos e fatos sociais, o desfecho desses fatos são sempre uma incógnita, são sempre um mistério. E eu digo-te uma coisa, a vida de um ser humano, ela pode ser dependente da comida que tens na mesa hoje, do dinheiro que tu tens no bolso, do emprego que tu tens. E você pode estar muito dependente disso. Mas o dia em que você descobrir o teu propósito de vida, porque o grande problema que existe aqui, muitos jovens que andam aí a estar com oposição, não sei o que, chamam de bajuladores, não sei o que, muitos deles não têm culpa, é que muitos deles ainda não descobriram o propósito da vida. Portanto, eles nasceram num certo tempo, eles acreditam em certos valores, muitos deles ligados a valores materiais, que passa por ter uma casa, por ter um salário, por ter um carro, por ter uma esposa, por ter show-off, por comer bem, por não sei o quê. Todos eles estão a viver uma vida que eu chamo da vida do boísmo. O que é a vida de boísmo? A vida do boísmo é aquela vida do boi. O boi, quando ele nasce, ele já tem uma vida predeterminada na vida biológica, que é, ele nasceu, beber água, comer, ir ao estábulo, dormir, acordar, reproduzir. Mas nada. É a vida biológica, a vida do boísmo. Então nós temos muitos seres humanos que estão a levar também a vida como de um boi, que é a vida de comer, beber, divertir-se, dançar, passear, ir para casa. Essa é uma vida também biológica. Mas onde é que a tua vida começa a ganhar sentido? Quando você consegue descobrir o propósito da tua vida. Isto é, você veio ao mundo, cada pessoa que está neste mundo tem um propósito. É por isso que dois gêmeos, eles podem ser parecidíssimos no aspecto exterior, eles podem comer a mesma coisa, eles podem beber a mesma coisa, podem ir às mesmas escolas, podem passear pelos mesmos lugares, mas eles têm personalidades diferentes, eles têm mentalidade diferente, eles têm missões diferentes, eles têm propósitos diferentes, eles têm histórias diferentes. Então aí que começa o prazer da vida e o sentido da vida. Quando você sai da simples vida biológica, que tem a ver com dinheiro, com salário, com esposa, com casa, e você passa para a vida da missão social, da missão histórica, do propósito. Então, quando você descobre que você tem um certo propósito e você tem clareza do seu propósito, não é nada difícil abdicar do emprego, não é nada difícil abdicar de um partido, não é nada difícil. Eu tive em 2 mandatos no Parlamento como relator. Veja só, eu era parte da direção da bancada no primeiro mandato, era parte da direção da bancada no segundo mandato. Eu renunciei, eu nunca cheguei ao fim do meu mandato no Parlamento, porque eu sentia que a minha vida estava sendo conduzida para um trajeto que era contrário ao propósito que eu tinha me digamos, sujeito, ou que eu tinha descoberto para mim e para a vida. Então, se alguma coisa estiver para matar o teu propósito de vida, então você tem que matar o que quer matar o teu propósito. É como já dizia Jesus. Jesus dizia assim: se o teu olho te faz pecar, então você arranca o olho. Se a tua mão te faz pecar, corta a tua mão. Então, se há coisas neste mundo que te vão fazer perder o propósito, então antes de matarem o teu propósito, você tem que matar aquilo. Se é um mandato no Parlamento que quer matar o meu propósito, então eu mato o mandato. Se é um emprego no banco que quer matar o meu propósito, eu mato o emprego. Se é, digamos assim, a boa vida, amigos, festas que querem matar o meu propósito, então eu mato as festas, eu separo-me dos amigos e eu persigo o meu propósito. Então, em resumo, para mim, vou dizer uma coisa, eu passei situações difíceis quando larguei o Parlamento. Eu não tinha salário, eu não tinha ninguém para me ajudar. Eu fui para uma vida que é uma incógnita, fui para uma vida que era uma interrogação. Mas uma coisa que eu estava cheio dentro de mim, eu estava cheio do meu propósito, que é uma energia indescritível, uma coisa invisível, mas que te dá uma força, dá-te uma coragem
Que é uma coisa que eu próprio até hoje quero compreender isso. Então, eu digo-te uma coisa, Clemente. Se tu souberes que o teu propósito é ser ativista e o teu propósito é lutar pelo teu próprio povo, não existe emprego nenhum, Clemente, que te vai fazer sentir remorso, que te vai fazer sentir frustrado. Porque você descobriu que, afinal de contas, por que razão é que Deus te colocou na barriga da tua mãe durante 9 meses? Deus permitiu que todas as tempestades que queriam acabar contigo lá naquela barriga fossem travadas e que depois de 6 meses viesse esse milagre que é o Clemente. Porque ele não veio ao acaso. Você não fica 6 meses numa barriga ocasionalmente. Você fica 9 meses. Fica 9 meses numa barriga porque há um propósito, há uma missão histórica, há uma missão social a cumprir. Então, se você não descobrir, você vai levar a vida tal e qual um boi. Vai levar a vida como se fosse um animal de estado. Este é o conceito de boísmo. Sim, o conceito de boísmo. Então, para mim, eu simplifico tudo. Nem vou muito falar sobre isso, as condições que eu passo. Eu não tenho salário há 3 anos, mas eu não estou preocupado com isso. Já nem falo sobre isso. Porque não há nenhuma fome, não há nenhuma aflição, não há nenhuma falta de dinheiro, falta de material, não há nada neste momento que me toque, que possa me demover do meu propósito. Não existe. É por isso que eu já fiz uma live uma vez, dei uma entrevista, acho que há uns 3 anos atrás, que eu denunciei que eu não quero voltar a fazer isso, porque as pessoas depois sentiram-se ofendidas comigo. Eu falei de nomes, de pessoas que tentaram me corromper, que vieram com propostas de dinheiro para mim. Eu disse claramente, meu amigo, eu não acredito que existe uma determinada montante que me possa fazer vacilar. Porque ele disse, mas depende, se eu duplicar o dinheiro, se eu triplicar o dinheiro, será que você vai se manter firme? Olha, eu, neste momento, meu amigo, o amor, a convicção e o sequestro, se me permitires isto. A forma como o meu propósito me sequestrou, eu já não tenho hipótese nenhuma de ser resgatado. 10 bilhões de dólares, leva a sua família vai ficar nos Estados Unidos, que tal? Não, 10 bilhões de dólares talvez levaria para aplicar num projeto social grande para Moçambique. Qual seria? Moçambique, por exemplo, agora está a precisar aquilo que é o grande projeto que eu apresentei e que eu acho que é a questão fundamental para o desenvolvimento de Moçambique, que eu chamei da conectividade física de Moçambique, certo? Que é a ligação Moçambique entre Maputo até Cabo Delgado. E essa ligação, não só com o comboio de alta velocidade, que toda a gente já copiou agora, a Matrombadas também já copiou, o governo atual também já copiou o meu projeto, mas não é só uma questão da ligação da linha férrea a partir de um comboio de alta velocidade, mas aquilo que eu chamei também da conectividade digital, que é a partir da fibra óptica ou banda larga, nós também podemos trazer também a conectividade a partir dos meios tecnológicos. E esses meios tecnológicos também haviam de ajudar uma coisa importante que é a educação. Porque nós haveríamos, ao longo da linha dorsal de Moçambique que liga Maputo a Cabo Delgado, depois teríamos um ramal que a partir ligar a zona oeste e este de Moçambique, por exemplo, podia ser a partir de Tete, Zambésia e Sofala, atravessávamos ali um ramal que ia levar a conectividade digital, física e digital também para a parte transversal do país. Mas também, a partir da fibra óptica, nós haveríamos, por exemplo, parar e acabar de uma vez por todas com os tais chamados os livros gratuitos, que não são gratuitos, que são uma desgraça total. É um erro, é um crime educacional que está sendo cometido em Moçambique com aqueles livros. Hoje em dia não precisamos daqueles livros, são inúteis. Nós o que precisamos hoje é levar tecnologia, trazer conhecimento atualizado a partir das plataformas digitais. Hoje, o que as crianças precisam hoje é ter tablets. Nós temos que introduzir os tablets. A partir dos tablets, eles têm não só os livros curriculares do nosso sistema, mas também têm um mundo aberto para outro tipo de conhecimentos. Porque hoje nós queremos formar pessoas para serem competitivas. Com aqueles livros físicos que a gente está fazendo, a gente não forma ninguém para ser competitivo. A gente não forma ninguém para ser inovador. A gente não forma ninguém para ser empreendedor. A gente não forma ninguém para ser autônomo. A gente está a formar mais uma vez
um conjunto de cobaias, de pessoas pura e simplesmente com conhecimento enciclopédico para decorar, atrasados. Aqueles livros que a gente anda a distribuir nas escolas, hoje, para aquilo que é o mundo moderno hoje, é um método de ensino que tem 300 anos de atraso. Então, nós estamos digamos assim, envenenar as nossas crianças com métodos arcaicos, ultrapassados, que já não deviam ser mais usados. Então, com este método, com este investimento que eu estou a falar, nós levamos o conhecimento atualizado, atual, inovador, para as crianças em tempo real. E é isto que as crianças precisam fazer. Na minha provocação, dos 10 bilhões de dólares, era para fazer isso. Investia isso no seu país. Investia isso no país, agora, não em mim. Vou fazer uma pergunta que não sei como é que vai responder. É daquelas perguntas que muitas vezes o entrevistado provoca o entrevistador e diz como vou responder se não sou eu. Mas eu quero fazer essa provocação. Sei. O que é que faz se, por um lado, abdicou do seu emprego, da sua trajetória política e tudo, por um lado, temos pessoas a abdicarem daquilo que têm para defender toda uma nação. Explica-me agora como é que funciona o mindset, não é? A mentalidade daquele que até não abdica porque não é dele, mas aquele que rouba o pouco que pertence ao pobre para fazer de si. Nós temos pessoas em Moçambique a viverem em francesa, não é? Que vivem num luxo extraordinário. Se calhar aqui onde estamos, isto aqui deve ser a pior miséria para estas pessoas, mas pese embora estejamos em parte incerta. Mas a minha pergunta é, são felizes com isso? Não, mas eu gostava de saber entender um pouco esse mindset. O que é que faz alguém? Porque uma coisa é abdicar do que eu tenho, eu só abdico daquilo que é meu. Mas o que é que faz alguém roubar da boca do pobre e querer viver ele sozinho este luxo demasiado? Olha, há várias formas de responder isso. Eu posso responder do ponto de vista ético, não é? E do ponto de vista ético, eu acho que toda a gente está de acordo que isso representa, digamos assim, uma disfunção ética. Quer dizer, o ser humano em si, ele quando foi feito, já existem dentro de nós determinados códigos éticos que estão plantados em nós. É por isso mesmo que, Clemente, eu estava a contar uma história dos bandidos, dos que roubam, dos que estupram, dos que assassinam, as gangues, as quadrilhas. Apesar de serem assassinos, de serem ladrões, de serem violadores, eles dentro da sua própria quadrilha têm um código ético. Tu sabes que o pior crime numa quadrilha que pode ser cometido, sabes qual é? É o próprio crime. O crime é para eles executarem um crime fora da organização. Não dentro da organização, o crime é o pior pecado que pode ser cometido. Por exemplo, roubar dentro da sua própria organização criminosa é um crime mortal. Você é decapitado. Então significa o quê? Que todo ser humano, seja ele intelectual, seja camponês, seja ele bandido, seja ele insurgente, seja polícia, seja padre, seja pastor, seja profeta, todos estes aqui nascem com um código ético dentro de si, que está gravado na nossa alma, está gravado no nosso espírito. Então, estes indivíduos que dentro de uma sociedade rouba da sociedade para ele viver com ele e a sua família, não tem diferença com as organizações criminosas, que elas também roubam para distribuir entre os elementos da gangue. Mas as organizações criminosas, como eu disse, pelo menos eles têm um código ético que não permitem se roubar dentro da sua própria organização criminosa. Então, quando este indivíduo que é dirigente ou que tem oportunidades de ter acesso aos meios do Estado, meios privilegiados, e usa esses meios para delapidar o pobre, roubar do pobre, significa que este indivíduo tem uma disfunção ética. É uma área que não é muito trabalhada hoje. Nós, quando falamos hoje de doenças, a gente fala de doenças mentais para os psicólogos, levamos para os psiquiatras, por aí fora, mas nunca se fala das doenças éticas. Então temos que começar talvez a trabalhar um pouco agora nas patologias éticas. Há pessoas que eticamente estão doentes. O que é uma doença? Uma doença é o funcionamento anormal de um sistema ou de um organismo. Então significa que esses, como seres humanos, do ponto de vista ético, a noção do bem e do mal nele está
desconstruído. Ok. Então são pessoas doentes que, na verdade, eles precisam de ajuda. Acha que não tem. Acha que Esse é o primeiro. não tem paz? Falou aqui da questão de Essa é a paz. primeira parte, a parte ética. Mas agora, se me permitir, eu sei que muita gente não gosta muito de falar sobre isto, mas também há outro problema espiritual. Né? Eu não vou me alongar muito aqui, porque as pessoas evitam falar sobre isso. Mas é um problema espiritual. Qual é o problema espiritual? O que quer dizer? Neste mundo, significa que há uma constante luta entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Então significa que nós temos o livre-arbítrio, que nos permite o quê? É nas grandes forças entre a luz e as trevas que nós não temos uma força suficiente para lutar contra as trevas, nem temos uma força suficiente para, digamos, nos posicionarmos perante a luz. Mas há uma coisa que nos é dado como livre-arbítrio, uma coisa que depende do ser humano. O ser humano tem dentro de si um poder de poder selecionar se ele quer ir para as trevas ou se ele quer ir para a luz. E aqueles que querem ir para as trevas vão à vontade e vão roubar, vão sequestrar, vão humilhar, vão perder votos, ainda matar aqueles que querem reivindicar sobre os próprios votos, porque esse caminho parece um caminho fácil, doce, um caminho agradável, mas é um caminho doente, é um caminho da doença, da disfunção ética. Mas há aqueles que podem preferir ir para o caminho da luz, que é o caminho em que você tem uma mala de $1 milhão à tua frente e você pega a mala e devolve porque diz que isso não vem do meu trabalho. Certo. E te chama uma treco, não tens os carros de alta gama, não tens grandes casas, mas aquilo que eu disse, nesse caminho você está a fazer um legado, você está a se tornar um ativo histórico, você está a se tornar um ativo social. Então, aqui há estas questões, há um problema ético com esses corruptos e é um problema espiritual muito grave está com eles. Por isso que eu digo que não é possível ter paz. Porque quando é que tu tens paz e que depois te dá o sentimento de felicidade? A paz, ela só pode ser produto da tranquilidade que você tem no teu espírito, conjugada com a tranquilidade que você cria no teu meio. Ok. Então, quando se conjuga a tranquilidade do espírito do Clemente com a tranquilidade do meio que o rodeia, cria a paz e cria a felicidade, certo? Cria o sono bem dormido, cria bons sonhos, cria revelações, cria ideias criativas. É isto. Então, se você tem aparentemente paz, porque você roubou, tem as contas cheias, mas no teu meio o meio que te rodeia está aflito, está em dor, significa que é impossível haver o alinhamento dos dois meios. O meio externo e o meio interno não estão conjugados. E se eles não estão conjugados, não há paz, não há felicidade, não há de forma, eu garanto, eu isso digo de forma sincera, certa, sem nenhuma dúvida. Todo aquele que vive roubando o povo, todo aquele que vive roubando o seu país, não tem paz, não é possível ser feliz e ter uma vida totalmente desorientada e viva a vida do boísmo, que é a vida como um animal de um estábulo, porque não tem propósito, perde a sua missão, perde o sentido da vida pelo qual ele foi trazido para o mundo. Há muitos corruptos hoje que ele foi trazido ao mundo com a missão de vir ser um pastor, com a missão de vir ser um professor, com a missão de vir ser um contabilista, com a missão de ele vir a ser, por exemplo, um ativista. Desviou do seu caminho. Ele perde-se nisto porque pura e simplesmente arranjou uma nhonga, arranjou uma bolada. E digo-te uma coisa, todo aquele que ainda não encontrou o seu propósito de vida, que ainda não descobriu a sua missão e que está desalinhado com aquilo que Deus preparou e lhe programou para vir fazer, esse indivíduo não é feliz, esse indivíduo não está em paz, esse indivíduo vive um tormento e esse indivíduo vive no piloto automático. Okay. O que é viver no piloto automático? É uma vida que você leva como se você fosse um robô. Deixa a vida você, me levar. Você não tem consciência da própria vida. É aquilo que chamamos dos mortos-vivos.
né? Os mortos-vivos, o que é isso de morto-vivo? É que você não tem consciência do seu dia a dia, você não tem consciência dos passos que você está a dar dentro da história que você tem que cumprir. Então, muitos mortos-vivos andam aí em grandes máquinas, muitos mortos-vivos andam em grandes mansões, muitos mortos-vivos andam em grandes empregos. Então, a grande questão que se coloca é a seguinte: quantas pessoas estão a viver uma vida plena em Moçambique? E esta pergunta que eu também aproveito de fazer para você que está aí em casa. Analise a sua vida, faça uma introspeção da sua vida, vai para o espelho, analise a sua própria vida, entra no fundo da sua própria alma e pergunta a si próprio se você está a viver uma vida de propósito, se você está de fato a cumprir uma missão pela qual você foi criado, se você está a viver uma vida que traz tranquilidade a ti, a tua família e ao teu meio, se você está alinhado dentro de si e fora de si, se há um alinhamento entre tranquilidade interna e externa. Se há esse alinhamento, se não há esse alinhamento, reveja a tua vida. Reveja, não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Você roubou, você foi corrupto, você foi assassino. A tua vida não está perdida por causa disso. Você pode, ainda tem uma solução. Você tem uma solução, você pode refazer tudo isso. Você pode reverter tudo isso e vir a viver os seus últimos anos de vida ser os mais produtivos que você já teve. O apóstolo Paulo, há uma coisa que em inglês que eu gosto muito, aprendi ainda foi ontem ou antes de ontem, diz assim, Damascus Moment, o momento de Damascus. Quer dizer, Damascus foi a cidade onde o apóstolo Paulo, né, ele foi apanhado com aquela luz incandescente, que ele caiu e perdeu a visão, ficou cego por 3 dias, em que não comeu, não bebeu. Aquele chama-se Damascus Moment, foi um momento de viragem, em que a vida dele mudou por completo, morreu totalmente aquele apóstolo Paulo, assassino, ladrão, perseguidor. E ele, os últimos dias, anos da vida do apóstolo Paulo foram altamente produtivos e mudaram o mundo. Então, um assassino, um ladrão, um corrupto, se passar por Damascus Moment, ele pode vir a ser uma grande, digamos, um grande incentivo, um grande ativador da próxima história do país. Ainda há aquilo, há esperança. Mas é preciso que eles se transformem, que se arrependam. E uma das formas de arrepender é aquilo que disse o pastor Marcos Chambuli, quando foi para aquele culto, o primeiro culto depois da tomada de posse de Daniel Chapo, em que convidou uma série de igrejas, não sei o quê, em que era o culto acho que era de perdão e arrependimento. Então, o pastor Marcos Chambuli disse, e Daniel Chapo estava lá, disse: olha, a primeira coisa que tem que ser feita antes de começar a orar, antes de falar de reconciliação, tem que devolver o que roubou. E logo a seguir, o Marcos Chambuli foi detido. Né? É aquilo, é Damascus Moment, é aquilo. Então, você que é ladrão, você que é corrupto, você que roubou, você que matou, você tem que passar por este momento de catarse. Você tem que devolver o que roubou. Você tem que devolver ao povo. Se você roubou essas casas que você roubou, esse dinheiro que você pôs nos bancos suíços, você tem que trazer esse dinheiro todo, investir no seu povo. Você tem que pedir perdão ao seu povo. Você tem que se reconciliar com o seu povo e com a sua história. Aí sim, você vai encontrar o propósito da tua vida. E você é capaz de vir a ser uma das pessoas que toda a história vai se lembrar de si. Mas se vocês morrerem agora como corruptos, se morrerem agora como ladrões, se morrerem agora como assassinos, a história vai vos esquecer por completo. O único lugar onde você vai estar completamente lembrado é no inferno, ardendo ferozmente todos os dias. E já não há volta. E já não há volta. Excelência, vou fazer aqui algumas questões, mas estamos perto de 1 hora de tempo de live. Vamos deixar os nossos seguidores seguirem, portanto, com as suas atividades. Vamos mesmo fechar, mas eu vou fazer perguntas, talvez umas 3, 4, e vai ter que me responder cada uma delas em apenas 1 minuto, porque já estamos we're wrapping up, estamos a fechar. Portanto, we're wrapping out. Yeah, we're wrapping up. Então, primeiro, em 1 minuto, para aquele jovem que acha que está a ser esperto ao receber 5 mil para ser corrupto. Por exemplo, nós sabemos
temos eleições, sou um pouco suspeito para falar disto neste momento, mas pronto, temos eleições que até quem está fora, a própria União Europeia, fez um relatório, os observadores que estiveram em Moçambique, e falaram de que não foi justo. Portanto, o que tem a dizer este jovem que por 5, por 3 ou por 5 mil meticais prefere corromper? Qual é a sua mensagem em 1 minuto? Só 10 em 5 minutos. Ok, está bem. Para esses jovens, né, que se pode... Não, para esses jovens o que posso dizer a eles é muito simples. Que os 5 mil meticais, na verdade, não é bem uma fraude que estão a comprar. Eles estão a comprar a tua alma. Okay. Eles estão a comprar a tua vida. Eles estão a comprar a tua missão. Estão a comprar a tua personalidade. Estão a comprar a tua história como sujeito, como cidadão. Então, não é o problema da fraude em si. Agora é para você escolher se a tua vida tem preço, se a tua história tem preço, se o teu propósito tem preço, se a tua alma tem preço. Eu peço para refletirem nisso. Até que ponto é que a tua alma tem preço? Que se pode colocar a tua alma num dumbanengue? Já agora estamos a falar de dumbanengue. Se pode-se colocar a tua alma num dumbanengue? Se pode-se colocar a tua alma num leilão? Pergunta número 2. O que dizer àqueles jovens que dizem que não tem nada a ver com política, porque é assunto chato de pessoas mais velhas? Qual é a sua resposta? Não, a política não é assunto chato dos mais velhos, porque a partir do momento que você diz isso, que a política é assunto chato dos mais velhos, já está a fazer política, só que você não tem consciência. Então ninguém pode fugir da política, nem pastores, nem padres, nem apóstolos, nem freiras, nem santos, ninguém foge da política. Jesus Cristo, rigorosamente falando, também tinha consciência política. Então não há como você fugir da política, não se engane. A política é fundamental para as nossas vidas e a política é que determina a vida que te permite ter uma opinião. Portanto, você não pode fugir da política, não te enganes a ti próprio. Para as pessoas que são servidores públicos, estão hoje numa posição, vamos dizer, de vantagem, onde há facilidades de ser corrupto, de roubar, e por outro lado podiam estar a contribuir para o país crescer. O que é que tem a dizer sobre estes jovens que se calhar não é governante, não é ministro, mas está numa posição que também lhe permite roubar e lesar o povo? Qual é a mensagem que deixamos? Porque não vamos só criticar a quem está a governar, mas para esse tipo de jovens ou pessoas, o que é que tem a dizer? Não, esses jovens é aquilo que eu disse antes, né? Ele tem que ter consciência de que ele é um agente histórico, ele é um agente transformador, ele tem uma missão. Quando foi colocado naquela posição, era para ele cumprir os termos de referência daquela posição. Certo. A partir do momento que ele deixa de cumprir os termos de referência daquela posição, preocupado com a sua condição material, então ele deixa de ser um ser humano. Certo. Ele passa a ser, digamos, um animal. Okay. Ele passa a ser um boi, uma galinha, um coelho. Então deixa de ser coelho, deixa de ser boi. Em um minuto apenas um recado para o teu país. Ou para a diáspora moçambicana também. Só queria agradecer imenso toda a força que estão a dar-me. Eu estou agora, como vocês sabem, com o julgamento, digamos, com o processo em análise no Tribunal Supremo. Provavelmente serei julgado no Tribunal Supremo, mas quero dizer que estou tranquilo. Penso que faz parte daquilo que são, digamos assim, as pedras, os pedregulhos e a cruz que eu tenho que carregar pela missão que eu decidi. Como eu disse, eu tenho consciência muito clara do propósito que Deus me levou a esta terra, da missão que eu tenho que cumprir. Então, ser julgado, ser preso, ser baleado, para mim são questões secundárias e transversais. A questão fundamental, o grande medo que eu tenho é um dia me corromper. O grande medo que eu tenho é um dia me desviar do meu propósito. Então, essa que seria a coisa que eu podia cair lágrimas, chorar e rebolar. Mas ser julgado, ser batido, ser sequestrado é normal. Então, eu queria também garantir a todos vocês que estão orando por mim, dar-vos a maior força. Não digo para pararem de orar, não digo para pararem de dar... mas fiquemos tranquilos e temos que perceber que aquilo que se diz em inglês is a watershed moment in Moçambique. É um momento de viragem este mesmo julgamento. Ele tem que acontecer, porque há coisas que para acontecer tem que haver sempre uma ignição, tem que haver uma energia ativadora. Então esse julgamento é uma energia ativadora, é um catalisador para um novo momento histórico em Moçambique. E eu estou ansioso para ver esse novo momento para Moçambique. Certo. Excelência, muito obrigado por este momento, esta interação, esta conversa, que começou mesmo com vamos dizer, um momento de uma interação improvável,
Entretanto, Obrigado. terminou como uma aula de sapiência. Tentei ler aqui alguns comentários, eram mesmo a louvar aquilo que esteve aqui a dizer. E para mim é uma grande honra ter tido esta oportunidade. Portanto, pessoal, muito obrigado a todos. Que Deus abençoe. Quem está aí em casa, no meu canal, um forte abraço. Vamos lá, Clemente. Um forte abraço. Um forte abraço. Um beijo e tchau! Que Deus abençoe.